Oficinas. Para que oficina? O que é oficina? Alguém saberia me dizer o que é oficina? O que é oficina? Não vale dizer que é onde a Volkswagen conserta o seu carro, que eu vou te dar um cacete. O que é oficina? Prática. Ah, a palavra prática, interessante. Palavra prática é uma palavra interessante. O que mais? Espaço de criação. Hein? Espaço de criação. Espaço de criação. Mas vem cá, deixa eu só fazer uma perguntinha cretina. A aula não é? A aula não é um espaço de criação? Eu já estou começando a cutucar vocês, mas pera então, eu estou perguntando o que é oficina. Mas aí fica na minha cabeça assim, cacete, o que é aula? Bom, se você resolver consultar o Wikipedia, você é capaz de dar um tiro na sua cabeça. Né? Na Wikipedia, lá está. Oficina pedagógica. Ambiente destinado ao desenvolvimento das aptidões e habilidades, mediante atividades laborativas orientadas por professores capacitados. Quer dizer, os professores supostamente que existem, imbecis, senão ele não teria dito que são capacitados. Olha que absurdo de definição. Quer dizer, por professores capacitados, quer dizer, ele pressupõe que tem os não capacitados. Né? Que estão disponíveis diferentes tipos de equipamentos e materiais para o ensino-aprendizagem nas diversas áreas do desempenho profissional. Então parece que não tem o que a ver com a gente a definição que a Wikipedia dá. Agora, a definição de aula, dá vontade de chorar lágrimas de elefante. A definição de aula da Wikipedia é terrível. É horário. Só isso, vocês aí, pô, vocês dão aula o quê, cara? Vocês enchem um buraco de horário, cara. Entendeu? Olha o que é aula. E que se pretende, exatamente. Né? Não é genial? Caraca. E olha só que coisa nojenta. Aulê é palácio. Então é claro que é para elite. Né? É um horário, mas para elite, naturalmente. Né? Muito interessante. Agora, bacana, quem é que dá aula de culinária aqui? Alguém? Não? Mas está escrito lá, né? Aula de culinária, etc, etc, etc. Então, eu faço para vocês agora a pergunta. Caraca, então qual é a diferença entre aula e oficina? Hein? Alguém sabe dizer qual é? Não, esquece essa porcaria que eu acabei de mostrar. Eu estou perguntando. Esquece isso, esquece, apaga. Agora, na percepção de vocês, qual é a diferença entre aula e oficina? Eu acho que a diferença são as práticas. Prática, o lado prático. Não seria sensacional se todas as nossas aulas fossem a visão que vocês estão tendo de oficinas? Pois é, né? Então parece que aula é ruim e oficina é boa. O que não deixa de ser uma excrescência, né? Porque, caramba, por que o aluno na oficina é deixado participar e na aula é mais difícil participar? Claro, eu sou professor, eu sou regente daquele troço. Quer dizer, se eu talvez conseguisse, né, de alguma maneira gerenciar o meu tempo de aula, a minha forma de trabalho, para que houvesse uma maior participação, vejam bem, eu não sou ingênuo, se vocês imaginam que eu não conheço a realidade da educação nos vários confins do Brasil, vocês estão equivocados, tá? Já dei aula em comunidade, já dei aula em vários lugares interessantes. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte, o professor, eu adoro essa metáfora, que não é muito metáfora, o professor é a mortadela do sanduíche. Sempre foi. Nós sempre fomos a mortadela do sanduíche. Mortadela, não é presunto de Parma, né? Se fosse presunto de Parma, seria ótimo. Nós somos a mortadela do sanduíche. Ou seja, o pão de cima é o MEC, BNCC, as estruturas que fazem parte da vida, hierárquicas, a coordenação, a direção. O pão de baixo é o horário, a porcaria da prova que eu tenho que corrigir, o aluno que grita, esperneia, a correria, eu tenho que cumprir o programa e por aí vai. Ainda tem os pratos que ficam embaixo da parte de baixo do pão, que são os pais dos alunos. Né? Então, realmente a gente é aquela mortadela do sanduíche e é chacoalhado por tudo quanto é lado. Mas, gente, a gente tem que ser criativo se a gente quer fazer com que o nosso trabalho nos dê mais prazer. É
É difícil? Há escolas em que é muito complicada a disponibilidade de material, etc. Sim, mas você não precisa comprar equipamentos e parafernálias caríssimas se você pode fazer isso com cartolina, né? Cartolina que eu digo, não, caixa de embalagem. Você vai no supermercado, pega aquelas caixas onde vende biscoito, aquele negócio, você colorindo com papel cera, vira qualquer peça que você queira que se usa, que se você for comprar no mercado, custa 50 pratas cada módulo, 100 pratas, custa uma fortuna. Eu, por exemplo, sou especialista em desenvolver os meus próprios materiais. Veja, não é que eu invente os meus materiais. Eu simplesmente invento um jeito barato de fazer aquilo. Para qualquer pessoa poder me repetir, né? Eu não preciso comprar um kit que custa 200 pratas. A escola não tem como bancar isso, a não ser a escola da elite, né? Não tem nada contra, eu dou aula em escola de elite. Mas o fato é que temos que criar condições para a gente poder baratear materiais, para a gente aprender um pouco mais sobre a riqueza desses materiais e conseguir fazer um trabalho que transforme as nossas aulas no mais próximo do nosso ideal de oficina. Porque me pareceu que todos vocês elogiam a oficina, né? E colocam a aula como o patinho feio da história. Mas por que a gente não faz a nossa aula ser o mais próximo possível de oficina? Não é verdade? Depende de nós.